Olá, gostaria de compartilhar com vocês um versículo bastante conhecido, mas que causa muitas dúvidas a muitas pessoas. É Mateus 24, versículo 14, quando Jesus diz assim: "E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim." Quando nós lemos esse versículo, algumas perguntas surgem e nós até devemos fazê-las para a gente procurar entender o que realmente Jesus estava querendo dizer. Então, vou relacionar para vocês pelo menos 3 perguntas. A primeira delas é: quem prega esse evangelho do reino antes do fim? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta: até quando o evangelho do reino será pregado? Ele será pregado durante a grande tribulação? A terceira pergunta é: de que fim Jesus está falando? Seria o fim do mundo? Destruição da terra? Seria o início do milênio? Ou o arrebatamento da igreja? Muito bem. Então, baseado nessas perguntas, eu vou tentar procurar responder a vocês essas perguntas da maneira mais simples e objetiva possível. Eu queria que você seguisse aí comigo, né? Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva e acione o sino aí para você receber as notificações. Muito bem, quem deve pregar o evangelho do reino? Tem pelo menos 3 respostas mais comuns entre nós. A primeira seriam os 144 mil judeus que são selados, conforme está lá em Apocalipse capítulo 7, versículo 1 e 8. Aí nós temos basicamente os pré- e mesotribulacionistas que sustentam essa ideia porque creem equivocadamente que a igreja não vai estar mais na grande tribulação porque teria sido arrebatada por Jesus antes do anticristo se levantar. Nós não cremos assim, mas de qualquer forma vou expor a vocês o que eles pensam. Então, a maioria dos pré-tribulacionistas sustentam a ideia de que, como a igreja não vai estar aqui na grande tribulação, então quem vai estar pregando o evangelho do reino para testemunha a todas as nações durante a grande tribulação seriam esses 144 mil. E por que eles dizem isso? Porque na verdade eles alegam que esses 144 mil são selados, conforme diz lá em Apocalipse 7, eles são selados, só que eles dizem que eles são selados com o Espírito Santo para receberem poder, ousadia, graça para poderem pregar esse evangelho. Inclusive eles sustentam dizendo que até esses 144 mil são chamados de servos de Deus, e são chamados servos de Deus segundo eles, porque eles estão cumprindo uma missão, a vontade de Deus, que seria a pregação do evangelho. Bom, a respeito disso eu tenho que dizer o seguinte: em primeiro lugar, não há registrado nessa passagem qual o objetivo claro da selagem desses 144 mil. Não está escrito explicitamente qual o objetivo. Mas, para mim, não é um objetivo de que eles venham pregar o evangelho. Também nessa passagem não tem nenhum registro de que eles estão sendo selados com o Espírito Santo. Isso para mim é uma ideia bastante fantasiosa. Na verdade, se nós lermos calmamente os versículos 2 e 3, nós vamos perceber que a situação é a seguinte: foi dada uma ordem para 4 anjos
para eles fazerem dano à terra e ao mar, para eles lançarem pragas, flagelos na terra e no mar, né? Então, só que uma outra ordem vem de um outro anjo dizendo assim aos 4 anjos: esperem, esperem, não façam nenhum dano à terra e ao mar até que sejam selados os... Aí falam então os servos de Deus, os 144 mil, que seria 12 mil de cada tribo. Então a ideia que eu tenho é que eles são selados para que eles não morram com os danos que esses 4 anjos vão lançar sobre a terra e sobre o mar. Eu não vejo aí nada de pregação do Evangelho. Aliás, existe uma passagem muito semelhante a essa em Ezequiel capítulo 9, principalmente os versículos 4 e 5. Essa passagem fala de 6 executores que passam pela cidade de Jerusalém e eles vêm para destruir, para matar todos os habitantes, só que um deles, um vestido de linho, ele vem na frente selando na testa aqueles homens que gemem, que sofrem por causa das abominações que se praticam na cidade. E esses são selados para não serem mortos. Todos os outros são mortos. Então, para mim é mais fácil pensar que essa selagem dos 144 mil é para que eles não morram durante a ira do Cordeiro que será lançado na terra, porque eles fariam parte daqueles remanescentes de Israel, né, que Paulo menciona lá em Romanos. Muito bem, a outra ideia de que quem vai pregar o Evangelho antes do fim seriam as 2 testemunhas. Aquelas 2 testemunhas de Apocalipse capítulo 11, né? Eles dizem, bom, como a igreja não estaria mais aqui, então essas 2 testemunhas elas vêm para pregar o Evangelho para todas as nações. Mas, na verdade, se nós observarmos bem o que essas 2 testemunhas fazem, não há nenhuma menção deles estarem pregando o Evangelho da salvação para as pessoas. Muito pelo contrário, o que nós vemos é que essas 2 testemunhas vão lançar muitos flagelos, muitas pragas aqui na terra e vão atormentar os moradores da terra. Quer ver o que está escrito lá? Vamos ler Apocalipse 11, versículo 6, que diz assim a respeito dessas 2 testemunhas: elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Então nós estamos vendo aí que realmente eles vêm para arrasar, fazer lançar um monte de pragas. E quando as 2 testemunhas morrem, que a besta vai lá e consegue matar as 2 testemunhas, lá no versículo 10 do capítulo 11 de Apocalipse, a palavra menciona que as pessoas, os moradores da terra, vão fazer festa, muita festa, vão trocar presentes entre si. Por quê? Porque morreu aqueles 2 que estavam atormentando os que moram sobre a terra. Então eu não vejo aí que eles seriam as pessoas que vão pregar o Evangelho, né, antes do fim. A terceira hipótese seria a igreja que estaria pregando o Evangelho antes do fim e mesmo durante a grande tribulação. Bom, eu creio que a igreja, enquanto estiver aqui na terra, vai estar sim pregando o Evangelho, porque nós temos uma missão, uma ordem do Senhor. Agora, penso que durante a grande tribulação, quando a igreja vai estar sendo perseguida e muitos vão estar sendo mortos por causa da palavra do Senhor, do testemunho de Jesus, eu não creio que será uma pregação a todas as nações.
no sentido de sairmos em missão para ir de um país para outro, porque a igreja vai estar sendo perseguida. E a palavra fala que nesse tempo, quem não tiver o número da besta, não vai poder comprar, não vai poder vender. Então, dificilmente vai poder viajar de um país para outro para pregar o evangelho. Também será um período em que eu, particularmente, acredito que nós não vamos poder estar usando internet, rede social, celular, né, para poder também estar pregando o evangelho para outras pessoas. Eu penso que a nossa pregação do evangelho ela vai ser pessoal, onde nós estivermos, como é feito hoje na China, na Coreia do Norte, no Irã, enfim, nos países onde os cristãos são perseguidos, né, até mesmo na Índia. Então, eu penso que durante a grande tribulação a igreja vai estar pregando o evangelho dessa forma, de uma forma mais velada, né? Mais direcionada pelo Espírito Santo. Então não vejo esse cumprimento de Mateus 24, 14 durante a grande tribulação sendo feita pela igreja. Bom, então, Gil, como é que fica? Bom, o grande problema para mim é que está no fato das pessoas pensarem que esse versículo de Mateus 24, 14, de se levar o evangelho do reino a todas as nações, para testemunho de todas as nações, eu penso que o equívoco está em pensar que isso vai acontecer durante a grande tribulação, né? Então isso me leva a fazer a seguinte pergunta: então, de que fim Jesus está falando? Né? Porque o evangelho do reino será pregado e então virá o fim. Quer dizer que o evangelho do reino não é pregado nesse fim que chega, ele é pregado até que venha esse fim. Então, de que fim Jesus está falando? Bom, para nós entendermos bem que fim é esse, nós temos que olhar desde o começo da conversa entre Jesus e os discípulos. Nós sabemos bem, Jesus e os discípulos estão no templo e os discípulos, olha que construções, que pedras, e Jesus fala assim, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Muito bem, lá no Monte das Oliveiras, os discípulos em particular chegam a Jesus e fazem a ele duas perguntas. A primeira, dizem assim para Jesus, dize-nos, quando sucederão essas coisas? Fala assim, Senhor, vou ler para vocês o versículo, vamos ver lá Mateus 24, 3, para que você possa acompanhar aí também comigo. Diz assim, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram, dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Bom, essa tradução de Mateus 24, 3, ela está um pouquinho alterada, e principalmente no seu final, quando fala assim, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Essa consumação do século dá a entender quando tudo vai acabar, e não é bem isso. Ali no original, no grego, a consumação significa cumprimento, e século também ele é traduzido, na verdade a palavra no original do grego, ela é traduzida para um tempo definido, um tempo determinado, um período de tempo. Então, Jesus tinha falado que as pedras não iam ficar uma sobre a outra, quer dizer, o templo ia ser destruído. Então eles perguntam, Senhor, quando é que essas coisas vão acontecer? Ou seja, quando é que o templo vai ser destruído? E que sinal vem antes disso tudo acontecer e também da tua vinda? A gente vai ver melhor essas duas perguntas sendo assim feitas lá em Marcos e Lucas. Abra lá comigo em Marcos 13, versículo 4. Eles dizem assim, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Então,
Quando vão acontecer essas coisas? Que coisas? O período, o tempo em que o templo vai ser destruído e não vai ficar pedra sobre pedra. E que sinal haverá? Que sinal vai anteceder antes disso tudo acontecer? Como que a gente vai saber que sinal virá para a gente saber que isso vai acontecer? Em Lucas 21:7 é a mesma coisa. Eles dizem assim, perguntaram, mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá quando estas coisas estiverem para se cumprir? Em Mateus, apenas foi acrescentado mais um sinal que eles estavam pedindo. Não só o sinal de quando essas coisas vão acontecer, quando o templo será destruído, mas ali também ele consta que sinal haverá da tua vinda e das coisas, dessas coisas que hão de acontecer. Muito bem. Então Jesus passa a responder essas duas perguntas, né? Ou seja, quando é que isso vai acontecer, quando o templo vai ser destruído e quais os sinais que precedem a destruição do templo e a vinda do Senhor. Então ele passa a responder e ele fala assim lá em Mateus 24:6, fala assim, olha, vocês vão ouvir falar de guerras, rumores de guerras, mas vocês não se assustem, ainda não é o fim. De que fim Jesus estava falando? Vocês vão ouvir falar de guerras, rumores de guerra, mas ainda não é o tempo, o período em que o templo será destruído e não será o tempo ainda que eu vou voltar. Aí em seguida, no versículo seguinte, Mateus 7, 24, 7 e 8, aí então ele passa a falar dos sinais que vêm antes da destruição do templo. Então ele diz assim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Em Lucas é acrescentado epidemias, coisas espantosas e grandes sinais dos céus. E aí Jesus acrescenta, porém tudo isto é o princípio das dores. Ele dá um nome a esse período do fim como sendo período das dores. Então ele aqui começa a falar de sinais que marcam o início do fim. O início do fim. Antes ele falou assim, ainda não é o fim. Agora, os sinais que marcam o início do fim são esses. Então ele dá o nome ao período das dores como esse período do fim, que é o período em que vai acontecer a destruição do templo e que Jesus vai voltar. Esse período coincide com a última semana de Daniel, relatada em Daniel 9:27, um período de 7 anos, que ela é dividida, esse período é dividido, essa semana é dividida em duas partes. A primeira parte, 3 anos e meio, e a segunda parte, mais 3 anos e meio. Esse primeiro 3 anos e meio, então Jesus dá o nome de princípio das dores, né? Então, a destruição do templo vai acontecer na metade da semana, porque Jesus fala da desolação de que falou o profeta Daniel, né? E lá Daniel fala que tem um período de 1290 dias em que essa tribulação enorme, como nunca existiu na face da terra, vai acontecer, né? Essa desolação aí assoladora, 1290 dias. Então, é na metade da semana quando Jerusalém vai ser invadida, né? Isso está registrado lá em Zacarias 14, versículo 1 e 2, quando a palavra fala que o Senhor reunirá todas as nações para vir batalhar contra Jerusalém. Em Apocalipse 11, 1 e 2 também fala, no versículo 2 fala que Jerusalém será pisada pelos gentios por 1260 dias, né? Muito bem. Então, Jesus está dizendo aí, ainda não é o fim, e depois ele vem e diz, agora é o início do fim. Esse período das dores é o início do fim, desse período do fim.
Então, o que eu posso dizer aí, concluir com isso? É que quando Jesus estava dizendo, este evangelho do reino será pregado para testemunho de a todas as nações, e então virá o fim, para mim Jesus está dizendo, esse evangelho do reino será pregado para todas as nações, então virá o período das dores, quando não se poderá mais levar o evangelho para todas as nações, né? Então, para mim, eu creio que Jesus está falando exatamente isso, que a pregação do evangelho para todas as nações, para testemunha a todas as nações, seja ela de forma presencial, física, como nós temos os missionários pelo mundo todo, seja pela internet, pelas redes sociais que alcançam todas as partes do mundo. Tudo isso, então eu penso que isso vai acontecer até que venha o período das dores, que são esses 7 anos, que vem a grande tribulação, quando a igreja não poderá estar mais expandindo o evangelho para todas as nações. Gil, mas o que você está falando aí, como? Tem base bíblica? Sim. Queria que vocês abrissem Marcos capítulo 13, versículo 8 a 10. Veja bem que a mesma passagem praticamente de Mateus 24, 7 e 8, quando Jesus fala de nação contra nação, reino contra reino, e dá o nome de princípios das dores. Mas o registro em Marcos tem uma observação muito importante. Dá uma lida, diz assim, versículo 8. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estais vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quer dizer, aqui em Marcos há o registro de que o evangelho deve ser pregado a todas as nações antes do princípio das dores, antes da grande tribulação, quando seremos entregues, açoitados, mortos, enfim. Então aqui Jesus esclarece que primeiro o evangelho do reino será pregado a todas as nações, depois vem essas coisas, depois vem a grande tribulação. Então o evangelho do reino pregado a todas as nações não será durante a grande tribulação. Então esse evangelho deve ser levado, pregado a todas as nações, cumprindo o que está escrito lá em Mateus 24, 14. Isso significa no período que é hoje, até que venha o fim. O fim seria o período em que haverá grande tribulação, onde não se poderá mais levar o evangelho. Quem é que prega o evangelho? É a igreja que tem que pregar o evangelho. Para quem Jesus deu a ordem de pregar o evangelho a toda criatura, que está lá em Marcos 16, 15? É para nós, igreja. Então nós temos que entender, meus irmãos, que a palavra do Senhor diz que o fim virá quando? Quando a igreja cumprir a missão de levar o evangelho para testemunho a todas as nações, não é a toda criatura, porque muitos pensam, mas então todas as nações, todas as pessoas que estão em todos os lugares têm que ouvir esse evangelho para vir o fim? Então como é que faz? Porque lá na Coreia do Norte, na China, na Índia, muitos não conhecem o evangelho ainda. Como que nós vamos fazer? Bom, aqui a palavra não está dizendo que tem que ser o evangelho pregado a todas as pessoas que estão na terra. Não, ele diz que o evangelho deve ser pregado para testemunho de todas as nações. Quer dizer, em todas as nações o evangelho tem que ter chego.
pelo menos a alguém, a algumas pessoas ou a muitas pessoas. E isso nós sabemos que isso está acontecendo hoje, né? E seja de forma presencial, porque há muitos missionários no mundo todo, seja pela internet, pelas redes sociais. Então, o que eu quero deixar claro aqui é que nós temos essa obrigação de levar o Evangelho ao número maior possível de nações que for nos permitido pelo Senhor, né? E então virá o fim. Ok? Então é isso. As respostas seriam essas, as respostas que eu tenho seriam essas daí. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, então deixe o seu joinha aí, compartilhe nas redes sociais com outros, tá bom? Deus abençoe, que o Senhor continue dando graça para passarmos por essa fase aí, né, de estarmos dentro de nossa casa sem poder estar saindo, de isolamento social. Deus abençoe cada um de vocês.